E você acha que passar num concurso público é algo praticamente impossível? Calma, que eu estou aqui para te mostrar o contrário. Meu nome é Daniele Souza, sou auditora fiscal há mais de 18 anos. Já fui aprovada em 3 concursos para auditor fiscal, 2 deles em primeiro lugar. Além disso, tive aprovações em outros cargos, outros órgãos e, o principal, acompanhei centenas de alunos na busca da tão sonhada vaga. E isso foi o que me fez entender como cada aluno funciona. E é por isso que existe o método MAP. E aqui neste canal, meu objetivo é te ajudar a traçar passo a passo a sua aprovação. Hoje o nosso assunto é sobre o edital. Então, nós vamos aqui falar sobre esse edital. Deixa eu só pegar aqui um documento que eu quero compartilhar com vocês. E aí, a gente vai tocando ficha, tá? Eu trouxe por base aqui para vocês o concurso de auditor fiscal, tá? Aqui do Rio Grande do Sul, o último concurso de 2018. Eu não quis trazer nenhum, por que que não pegou o de São Paulo? Por que que não pegou o do Rio Grande do Norte recentemente? Eu quis trazer um assim que já foi há bastante tempo, para a gente ter uma ideia, e também, eventualmente, aqueles que estejam querendo se preparar para o concurso aqui vão conseguir entender o que focar ou o que olhar dentro do edital. Porém, tudo que eu falar aqui para este concurso, ele vai servir para qualquer concurso, certo? Então, o primeiro ponto, né, que não é que assim que vocês devam olhar para isso, mas acho importante, né, que é a remuneração. Tem muita gente que acaba não se atentando à remuneração, ou tem uma remuneração, às vezes, lá no edital, que é uma remuneração básica, né? E aí é sempre importante você dar um pulo lá no portal de transparência, tá? Porque às vezes tem alguma coisinha ali a mais que é paga. Tá? Então, como uma ajuda de custo, ou às vezes uma indenizatória, enfim, sempre é importante tu olhar o que está no edital e o que, eventualmente, pessoas que entraram no último concurso, né? E aí tu pode procurar é, pela própria letra de entrância, né? Então, aqui nós temos o auditor fiscal classe A, para ter uma ideia de como que funciona essa remuneração. Segundo ponto, né, que a gente tem que olhar é o que esse auditor fiscal faz, né? O que esse cargo que eu estou buscando aí, ele acaba fazendo. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui as funções, né? Proteger, gerir a saúde financeira do Estado, enfim. E aqui eu diria que é um outro ponto essencial, que é o regime, a carga horária de trabalho. Então, no caso do edital aqui para auditor fiscal, nós temos 40 horas semanais, tempo integral, e aqui nós temos o estágio probatório, né, de 3 anos, e ele diz que tem que ser no interior do estado, tá? Não necessariamente ele vai acontecer no interior do estado, tá? E acontece de muita gente já entrar aqui e já ir direto para Porto Alegre, porque as vagas daqui sobraram, né? A gente sempre faz um concurso de remoção, enfim, e isso nem sempre acontece. Então, já digo para vocês, tá? Fiquem tranquilos para quem está estudando especificamente para este concurso. Mas vamos lá. 40 horas, né? E aí a primeira pergunta que surge sempre que eu passo por este assunto é: Dani, mas tem teletrabalho aí no Rio Grande do Sul? Ou qualquer edital que tu estiver olhando, aonde fala sobre teletrabalho? Gente, o teletrabalho nem sempre ele está escrito, né? Mas pensem o seguinte: se eu acabei de entrar na casa, dificilmente eu já vou entrar e vou no teletrabalho. Eu preciso de um treinamento, né? Eu preciso conhecer a casa, eu preciso conhecer os colegas, eu preciso conhecer o trabalho. Então, não prestem um concurso já pensando em ficar 100% remoto, tá? E eu acredito que isso tende cada vez mais a ser um pouco mais difícil, né? Funciona sim o trabalho remoto, eu gosto muito, tá? Sou favorável, mas digo pelas mentes pensantes das casas, e não estou falando só da casa aqui no Rio Grande do Sul, em geral, tá? Então, é só um alerta, mas assim, remoto existe, tá? Ele às vezes não está escrito, mas ele existe. Então, não se atenham a isso. Segundo ponto aqui que eu traço é o raio-x das atribuições, né? Porque às vezes a gente tem uma formação, eu com a formação da área jurídica, por exemplo, mas daí eu quero trabalhar com processo, não estou afim de fazer fiscalização, que seria aqui uma ação direta, né? Gente, principalmente a carreira de auditor fiscal, e eu acho que muita gente escolhe auditor fiscal por isso, é assim, não tem como você
não se encaixar em alguma atividade que o auditor fiscal faz. Não tem. Gente, não tem. Porque tu pode julgar processo, tu pode fiscalizar, que é a parte da ação direta, né? Lavrar auto de lançamento, que é uma atividade exatamente de dedicação única e exclusiva do auditor fiscal, né? Inspecionar é um nome bonito para verificação em loco de estabelecimentos, né? Apreensão de documentos, bens, mercadorias, tá? Nós temos toda a parte de recuperação, né? Ou seja, administração dos créditos tributários, inteligência, né? Aqui é uma área muito grande, tende a crescer muito, a se desenvolver muito, porque com a reforma tributária nós vamos ter também a questão ali, né, do split payment, da apuração assistida, enfim, cada vez mais os sistemas, eles fazem as coisas, os cruzamentos, já trazem boa parte dessa malha para que daí o auditor fiscal faça o trabalho de execução e confronto, né? Porque a gente sabe que o sistema também erra, né? Então, aqui seriam as atividades, e atribuições operacionais ou profissionais do auditor fiscal. Tudo isso vai estar onde? No teu edital. Então, lá no teu edital, mesmo que não seja esse, né, o teu cargo foco, mas é aqui que você vai encontrar um pouquinho, sobre as atribuições que você almeja. E aqui eu trago a porta de entrada, né, que são os requisitos de elegibilidade, que é idade mínima, eventualmente formação. Olha aqui, ó, aqui no Rio Grande do Sul nós temos a formação da famosa, né, que eram os quatro, a gente aqui ampliou para cinco. Então aqui pode ser inclusive engenharia e TI, mas regra geral, administração, economia, contábeis e direito, tá? Ah, todo cargo de auditor fiscal em todo órgão? Não, tem órgão que é ampla formação, tá? Mas é aqui que tu encontra tudo isso. É aqui, nesse ponto do edital, que você encontra, né, a nacionalidade, a sua conduta, ou seja, a ficha criminal, né, a famosa ficha criminal limpa. Nós temos aqui os requerimentos, informações e detalhes sobre, né, aptidão física, psíquica também. Então, tudo isso tá lá no seu edital. Preciso ler os exames que eu tenho que fazer, apresentar eventualmente? Eu vou trazer um exemplo para vocês de um caso que eu tive de um aluno, mas era um concurso para polícia, tá? E o cargo era para gente. Então, as atribuições do agente são um pouco mais rua, né? Ou exigem um pouco mais e às vezes alguns exames ou algumas deficiências não são possíveis. Então é bom que tu olhe isso e tu esteja atento, tá? Porque se não se enquadra, não se enquadra, ponto, né? Não adianta tu também querer entrar com mandado de segurança para tudo, né? Acho que boa parte das coisas a gente consegue. No meu caso, a gente entrou ali com o aluno, mas e conseguimos, mas no caso ali do nem sempre é assim, é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Campo de batalha, aqui são as vagas, tá? E aí nós temos as vagas destinadas para os deficientes e para os negros e pardos, lembrando que tanto a deficiência, você tem, a deficiência no caso é um laudo prévio, né, que você envia, onde daí se faz essa análise, você tem que indicar o CID ali, para que a comissão especial avalie a compatibilidade, tá? Eventualmente, não sendo compatível, tu vai poder concorrer na ampla, tá? E também para negros e pardos, né? Só que aqui a gente tem uma avaliação presencial. O edital, ele traz exatamente o que são os requisitos, tá? Não é só uma avaliação ocular, né, de visão, aquilo que tu tá enxergando. Existe uma série de outros requisitos que estão ali elencados. Portanto, se tu pretende concorrer numa dessas duas, né, especificidades, leia na íntegra esse ponto do edital. Dani, eu vou concorrer à ampla concorrência. Pula, risca essas partes do edital, não diz respeito a ti, tá? Simples assim, uma coisa menos para tu ler. Aqui, um ponto essencial. Pegue todas as datas do seu edital, jogue numa inteligência artificial e peça um cronograma igual eu fiz aqui assim, tá? Um fluxozinho de caixa, né? Por quê? As datas. Gente, abertura do edital, período de inscrição essencial, dia de pagamento, dia do resultado provisório dos pedidos de isenção de taxa, né? Então, são datas que são importantes.
né? Ah, eu pedi isenção de taxa por ser doadora de sangue. Me negaram. Ainda tô dentro do prazo de pagar. Vai lá e paga a taxa, criatura, tá? Coloca isso, desculpa, gente, água necessária. Coloquem isso no teu celular para apitar 50 vezes. Cola na tua parede, na tua frente, mas não esquece, pelo amor de Deus, de pagar essa taxa, tá? Eu tive, não foi um aluno que esqueceu de pagar a taxa. Aí tu deve estar me falando como é que a criatura esquece de pagar a taxa de inscrição, Dani, pelo amor de Deus. Pois então, nervosismo. A pessoa tá lá preocupada com o ciclo de estudos, rodando a matéria e vou pagar. Esqueci que eu tenho que pagar. Então, as datas são importantes. Sugestão: coloca lembrete em tudo, programa o pagamento para data e ponto, tá? Aí tem a publicação das inscrições referidas e a data mais importante, que é o dia D, que é o dia da tua prova, tá? E aí aqui a gente tem aqueles 30 dias que antecedem a prova, que são essenciais, tá? São os principais dias da tua preparação. Teremos vídeo falando sobre isso. Aqui eu trouxe o que eu chamei de logística financeira, tá? Que é desde a inscrição, isenção, enfim, documentos necessários. Tá tudo no edital, mas aqui você se atenha a essa parte. Eu só estou querendo chamar a sua atenção para estes pontos do edital são importantes. Então, olhem com carinho para eles, ok? E aqui, as próximas lâminas é o cerne, tá? Ou seja, quantas questões eu tenho na minha prova? Primeira pergunta, que ela é respondida aí por esse mapeamento que tu vai fazer. Segunda questão, todas as questões têm o mesmo peso? Sim ou não? Porque se não tiver, o que que tu vai ter? Tu vai ter uma coluna, né, quando estiver analisando o seu edital, de questões por matéria e o peso de cada matéria. Tá. Aí multiplica pelo peso, eventualmente, se tiver. Eu preciso fazer o mínimo por matéria ou é só por bloco? Quando a gente fala bloco, é P1, P2, P3, tá? Aqui nós tínhamos três blocos no Rio Grande do Sul, que foi no sábado à tarde, o bloco 1, domingo de manhã, o bloco 2 e domingo à tarde, o bloco 3, tá? Então, cuidem. Porque aqui no nosso caso, por exemplo, era 50% por matéria, tá? E 60% por bloco, tá? Então, cuidem, não é só 60 na prova, tá? Era 60 por bloco. Aí, o que que nós tínhamos aqui? Você separa cada bloco. Então, a minha P1 era essa daí: português, os direitos, né? A tríade que eu falo, empresarial, civil e penal, TI, raciocínio e matemática. Beleza. Tinha ali 26, 28, 26 e 20 questões. Tem que fazer o mínimo de quanto? 13, 14, 13 e 10, que é 50%, não é? Então tá, beleza. Ah, mas daí daqui disso tudo eu preciso fazer 60%, tá? Tem provas que é 60% no conjunto dos três blocos, tá? Então, cuide também para isso. Mas aqui, se você fizesse 50%, você já poderia concorrer, tá? No caso do Rio Grande do Sul, nesse último edital. Aqui nós tínhamos. Ah, aqui só voltando, eu gosto de falar um pouco sobre isso, que é o direito civil, empresarial e penal. Não são matérias que são, assim, essenciais para aprovação na área de auditor fiscal, tá? Na área jurídica, com certeza são. Mas o que que é a minha sugestão para vocês? Estudem pela lei seca, direto no código. Parte de penal, crimes, né? Estudem, principalmente quando vem assim em bloco, tá? As três juntas. Estuda daí a parte de crime, que eu acho que é importante, né? Muito decoreba. Entrem no detalhe do Código Civil, lei de introdução ao Código Civil, parte geral ali, onde a gente fala de pessoa física, pessoa jurídica, a gente fala um pouquinho sobre decadência, prescrição, isso sempre cai. Para quem estuda para auditor fiscal, sucessão é muito importante, eventualmente pinça alguma coisa ali, né, de família tal, que são pontos da matéria que podem, né, tangenciar, principalmente TCD. Então, e TBI, para quem estuda para fisco municipal. Então, são pontos que eventualmente a gente precisa olhar. Dentro de empresarial, lei de falências, com certeza, né? Então, tudo isso é importante você olhar o que que tem dentro de cada matéria, mas o percentual que isso representa. Veja, eu tenho que fazer 14 pontos aqui. 14.
daqueles meus 260 pontos, nem é tanto assim, tá? Então, vale a pena dedicar? São matérias gigantes? Não vale. Já estou dizendo para você, não vale, tá? Mas você precisa fazer 14 pontos aqui. Então, administre, veja no que tu é melhor e foque nisso. O bloco 2 era um bloco importante aqui no Rio Grande do Sul, tá? Tinha contabilidade com 30 questões, tu precisava entregar 15. Tributário com mais 30, precisava entregar 15. E administrativo e constitucional, duas matérias gigantes, vieram com 20 questões no total. Então, aqui também, pincele, pondere pontos importantes mais cobrados dentro de cada matéria e foque nestes, tá? Dani, onde que eu ensino isso? No MAP tem tudo isso, tá? Dani, eu não tenho, né? Não tô aqui, não sou assinante do MAP, enfim, não tenho esse acompanhamento. Detalha tudo no teu Excel, pondere e aí você vai analisar banca. Isso é uma outra etapa que a gente vai fazer depois, tá? Analisar a banca. E aí eu vou ensinar para vocês como filtrar e hoje a gente tem até como utilizar a inteligência artificial para fazer isso, tá? E o bloco 3 aqui, a gente via realmente que precisava, assim, todos os dias olhar para essas matérias, porque eram 40 questões, eu tinha que fazer no mínimo 20 de cada. E aqui também era uma das matérias que tinham critérios de desempate. Então, assim, essa, se não estudar todo dia, dia sim, dia não, elas têm que estar no teu ciclo de estudos, certo? Muito bem. Aí aqui eu trouxe um pouquinho do mapa, né, do que eu chamei mapa do conhecimento do perfil do auditor fiscal. Fica claro com essa quantidade de matérias, de questões que o auditor fiscal, ele é um serzinho, né? Uma pessoinha que ele precisa ter três grandes cérebros, né? Pelo menos para passar na prova. O jurídico, por causa das matérias jurídicas. O exato, lógico, porque aqui a gente entra com uma parte de TI, principalmente dados, junto com matemática, né? Estatística, raciocínio. E o cérebro contábil fiscal, que é a contabilidade com a auditoria. Ou seja, somos seres diferenciados de fato, tá? Me valorizem, por favor. Depois que você passou, e aí eu falo por mim, gente, eu sempre fui muito bem, tá? Em lógica, enfim, matemática, mas eu não gosto. Não gosto. Aqui dentro, depois tu consegue ir direcionando para áreas que tu gosta mais. Mas para passar na bendita da prova, tu vai ter que fazer. Só que daí tu vai ter que ser cirúrgico. Eu que sou do direito. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar ganhar ponto lá no empresarial, civil, penal, porque eu sou boa. Administrativo e constitucional, muito. E direito, legislação tributária, direito tributário, vou assim, muito, né? O resto, a contabilidade eu ia bem também, mas, por exemplo, a auditoria, que é a parte fiscal mais a contábil eu ia um pouco melhor, mas aí a fiscal tu tem que entrar naquele detalhe, SPED, enfim, né? Então, eu vou ter que dedicar mais tempo ali porque eu tenho mais dificuldade, que é uma matéria importante. Então, essa análise subjetiva é você que tem que fazer, entendeu? Aqui vem o critério de desempate. Eu sempre gosto de olhar para ele no edital, por quê? Geralmente a idade, né, maior ou igual a 60 anos, ela sempre é a primeira. Mas dali para baixo, que a gente fica em igualdade de condições com os outros, maior pontuação no bloco 3. E entendeu que o bloco 3 ele é essencial para você? Todo dia, bloco 3 no teu ciclo de estudos. Maior pontuação depois no geral, no total do bloco 1, e aí tu não precisa, vou ter que então estudar tudo do bloco 1. Não, mas tu vai ter que ter uma boa pontuação. Então escolha as matérias dali que você tem mais facilidade e treine, principalmente por questões. Eu gosto de trabalhar sempre o bloco genérico, que eu chamo, que é onde está o português, raciocínio, essas coisas, com questões, tá? Depois vem, ó, legislação tributária e por aí vai indo. Então tenha isso em mente, porque quando você for montar o teu ciclo, tu já pensa nisso. Quando você for é, fazer simulados, você já olha para isso, tá? Então, esse é um ponto. Claro, aqui é critério de desempate, né? Eu tô dizendo assim, se você vai ter que ir bem na prova, né? Mas
em igualdade de condições de nota com uma pessoa, o que vai te colocar em pé superior a dessa que está empatada contigo são estes pontos aqui, tá? Aqui é um guia de sobrevivência que muita gente não lê, tá? No edital, então eu trouxe, lembrando, aqui eu tô falando de Sebrasp, tô falando do último edital do Rio Grande do Sul, uma prova em 2018, as exigências eram, a caneta tinha que ser esferográfica de tinta preta, não poderia ser essa aqui, uma azul, não, não pode. Ela é transparente, pois é, mas ela é azul, não pode. Tinta preta, e aí você vai comprar quantas canetas? Tu vai comprar três, quatro, né? Tu não vai, pelo amor de Deus, gente, você não vai pra prova com uma caneta. Isso é uma coisa que eu acho que eu não preciso falar, né? Mas eu falo porque o seguro morreu de velho. É, a sua, os seus documentos, né? Enfim, tu tem que levar físico, a versão física. Não vai chegar só com CNH no telefone, né? Não. Muito bem. Comprovante de inscrição, tá? Imprime. Ah, o fiscal não pediu. Tá bom, mas imprime. Leva, tá? E que tá escrito ali no edital, tu leva. E chegar sempre uma hora antes, né? Eu falo, gente, não conte com trânsito, atrasos, batida, acidentes, enfim, chuva, tá? Às vezes tu quer chegar ali, se atrapalhou na entrada, não era a entrada X, principalmente em escolas grandes, é na outra, tem que sair caminhando, andando. Então, cuidem disso, tá? E o que elimina imediatamente, né? A gente tem que ter isso em mente para não ter problema. Por exemplo, água. Não adianta ir com essa garrafinha, né? Para a prova, porque não vai entrar. Quer dizer, tu entra, a garrafinha vai ficar no lixo. E tu sem água. Então, assim, saiu o edital, não adianta dizer, tu precisa ter um dia lendo o edital. E aí, aqui eu até quero trazer para vocês, se vocês têm interesse, coloca aqui, comenta embaixo desse vídeo, curte, compartilha, né, para me ajudar também a ajudar vocês. Vocês sabem que as coisas aqui funcionam dessa forma. Eu preciso que vocês me digam, não, Dani, comece a fazer as análises dos editais que estão aí. Porque daí saiu o edital, a gente vem e a gente pode combinar, se tiver demanda, para fazer uma análise onde vocês questionam. Eu sei que às vezes os grandes cursinhos vocês não conseguem fazer as perguntas, ou é muita gente, eles acabam não respondendo todo mundo. Aqui a gente consegue fazer uma coisa mais privê, enquanto a gente não cresce tanto assim, né? Mas eu sempre gostei muito desse trabalho mais individualizado, então. Aqui a gente consegue marcar, faz um ao vivo e faz análise eventualmente de algum edital, do jeito que eu estou trazendo aqui para vocês, ok? E aí, você vai então ter ali, né, o edital, ele dita as regras, né, a estratégia dita os aprovados. Então, eu não vou perder tempo lendo o edital. Tu vai tirar um dia para ler o edital, tá? Na íntegra, de novo. Se eu não vou concorrer a PCD e eu não vou concorrer a fazer a parte de negros e pardos, eu não vou ler isso. Não se aplica a mim, tá? Então, mas datas, cronogramas, matérias, percentuais, pesos, né? Até para daqui eu estruturar o meu ciclo, né? Então, aqui a gente está falando de edital. Agora a gente vai ter uma outra aula onde a gente vai falar de ciclo. Mas aqui eu preciso que tu entenda esse vídeo para que tu entenda depois como colocar isso num ciclo. Entende? Então aqui é importante. E as datas, né? E outra data-alvo. Você tem sempre, ó, eu tenho, ó, 4 meses, eu tenho 3 meses, tenho 12 semanas, tenho 10 semanas, tenho 9 semanas, e por aí você vai calculando, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês nessa análise de edital. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou muito rápido, se ficou com dúvida, se ficou muito devagar, enfim, comentem, tá? Inscrevam-se no canal. A ideia é trazer aqui para vocês tudo que o MAP tinha, né? E o MAP, vocês sabem, eu não estou com turmas abertas no momento. Pode ser que eu volte com elas ou não, não sei, né? Eu agora estou com enfoque mais na reforma tributária, então se você vai fazer o concurso para auditor fiscal, você precisa saber a reforma, então eu te convido a conhecer o método Alfa, né? Me manda uma mensagem, pode ser por aqui, tem um outro canal que só fala de reforma tributária, e aí sim teremos o curso da reforma tributária que eu te convido a conhecer, tá bem? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo, falando aí sobre o outro tema, também essencial aí que eu coloco para a sua aprovação. Não deixe de acompanhar, se inscreva, porque daí sempre que tiver um vídeo novo,
vai aparecer para você ali pelo fato de você estar subscrito, certo? Então, curte, compartilha e inscreva-se.